Meio entupido. Boa. O que eu falei mesmo? Eu falei legal a primeira vez, eu achei, cara. O que eu falo agora? E aí pessoal do Mundo FIV, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente trouxe um tema muito legal, que são indicações clínicas ali para o útero de substituição. E para isso a gente quer usar a história da Kim Kardashian, que é uma história bem interessante. Toda vez que a gente encontra alguém famoso que passou por algum tratamento, a gente tenta trazer um pouco da parte médica e por que ela decidiu fazer esse tratamento, o que aconteceu com a pessoa, para tentar fugir um pouco aí das fake news, fugir um pouco das coisas não técnicas, beleza? Então vamos contar um pouco da história dela e depois a gente vai falar um pouco quais são as principais indicações. Bom, a Kim Kardashian, ela teve 2 filhos de forma natural, engravidou ali de forma espontânea e ela teve 2 complicações obstétricas muito graves. A primeira dela chamada de pré-eclâmpsia, e aqui uma pausa para a gente falar um pouco do que é pré-eclâmpsia, e a outra é ali o acretismo placentário, placenta acreta e todas aquelas complicações de acretismo, pericretismo, a gente vai falar um pouco disso aí, beleza? Então, pessoal, vamos pro vídeo que eu acho que vai ser um vídeo bem interessante. When there's drama, people love to be like, well, this is my relationship, I don't need to... Bom, pessoal, é o seguinte, ó, o que é pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia, ela é ali a síndrome hipertensiva específica da gravidez. Ela é um problema de pressão alta. Das pacientes que não têm pressão alta fora da gestação, ela desenvolve pressão alta ali na gestação. Ela apresenta durante o pré-natal, normalmente depois do meio da gestação ali com a pressão alta. Existem algumas outras complicações, que basicamente é pressão alta, depois começa a aparecer um pouco de proteína na urina da paciente, que a gente chama isso de proteinúria, e as repercussões que podem acontecer com a pressão alta. É uma síndrome muito comum, existe uma incidência muito alta e muito grave. A mortalidade materna nas pacientes que não se preocupam com isso, não tratam, é muito grave. E ela teve isso durante a gestação. Na segunda gestação dela, ela teve acretismo placentário, que é um outro problema obstétrico, que é basicamente ali quando a placenta dentro do útero, ela invade o útero, e aí ela cresce acima do que normalmente uma placenta cresce, e a gente tem uma dificuldade depois do parto de tirar a placenta. Esse segundo problema pode ser tão grave, a placenta pode invadir tanto ali no útero que ela pode pegar alguns órgãos vizinhos, pode entrar na bexiga, pode ter algumas outras complicações. E o acretismo placentário está ligado ali a quadros de sangramento depois do parto. Bom, olha que interessante aqui, ela teve 2 complicações obstétricas que podem contraindicar ela ter mais um filho. Então, imagine o seguinte, você vai no médico, você tem 2 filhos, você teve complicações durante o seu ciclo ali da gravidez, e o seu médico fala para você, olha, você não pode mais engravidar porque a sua saúde não deixa, e você quer ter mais um filho. É aí que a reprodução humana pode ajudar a paciente, fazendo uma coisa chamada de útero de substituição. Ou cessão temporária de útero, ou também chamada de barriga de aluguel, beleza? Dificilmente a gente lembra desses casos de indicação clínica, mas são reais. Eu acompanhei vários casos, por exemplo, de cardiopatia na gestação, ou seja, pessoas que têm problema cardíaco, que são contraindicação em algumas situações para engravidar, ou seja, existe um risco muito alto da paciente engravidar do ponto de vista cardiológico. E aí o médico vai contraindicar a gestação nesses casos também. Fala assim, olha, se você engravidar, você pode ter uma complicação muito grave. Então, vai guardando aí complicações obstétricas que contraindiquem, complicações clínicas, né? Ou a paciente tem uma diabetes muito descompensada, ou a paciente tem uma cardiopatia, né? Tem um problema cardíaco muito grave. Nessas situações, o médico também pode sugerir para a paciente útero de substituição, que foi o caso da Kim Kardashian. Ah, Luiz, se não forem esses casos clínicos, o que normalmente você vê? A gente basicamente indica o útero de substituição para aquelas pacientes que nasceram sem útero, chamado de síndrome de Rokitansky, ou também para as pacientes que perderam o útero por algum tipo de cirurgia.
Então, o útero, a função dele basicamente é gerar gestação, ele não tem nenhuma função endocrinológica, ele basicamente é um órgão que tem a função principal de gerar a gestação. E quando a paciente deseja ter filho e ela não consegue por algum motivo do útero, órgão principal útero, ou neste caso que a gente está mostrando, parte clínica, ela pode lançar a mão do útero substituição. Beleza? Bom, aqui tem uma segunda pausa para falar de quando que a gente pode usar útero substituição no Brasil. No Brasil, a gente só pode usar útero substituição quando existe algum grau parentesco até o 4º grau. Então, as pacientes que precisam ali de útero substituição, a pessoa que vai ceder o útero dela ali para receber os embriões, tem que ser até 4º grau. E também ela tem que ter gerado pelo menos um filho vivo para ter os critérios para conseguir fazer o útero de substituição, beleza? Bom, existe uma carga toda positiva, né, de você não conseguir engravidar e alguém te ajudar, mas pode existir também uma carga negativa. E aí a gente pega um pouco da história da Kim Kardashian, que ela fala um pouco que ela sofreu demais por uma indicação médica de não conseguir ali carregar o próprio filho. Ela teve uma parte psicológica que impactou muito ela, porque ela já experimentou ali durante as primeiras gestações acompanhar o crescimento dos filhos dentro do útero dela, e ela precisou de um útero de substituição. E ela fala algumas vezes sobre barriga de aluguel. Bom, e ela fala que ela foi numa agência, esse acho que era um ponto importante da história dela que eu queria comentar também. Ela foi até uma agência nos Estados Unidos e aí contratou ali uma paciente para receber os embriões dela. O que dá a entender, não fica tão claro na história dela aqui, mas que dá para dar a entender que isso teve um custo para ela ali. A paciente acaba recebendo um dinheiro, o que no Brasil é proibido. A gente não tem no Brasil este modelo onde você pode contratar alguém para gerar a sua gestação. Basicamente no Brasil, a paciente tem que ter algum grau de parentesco e ter um filho vivo, beleza? Bom, acho que a parte mais bonita deste vídeo é mostrar para alguns médicos, inclusive a gente tem bastante médico que acompanha o canal, que a contraindicação absoluta ali para a paciente engravidar por algum problema, ela é totalmente válida, mas você também tem que sugerir para a paciente e para o casal que ela pode usar um útero de substituição, que desta forma você elimina ali, entre aspas, o risco inerente à paciente que vai gerar, mas os embriões dela ainda são bonitos, podem ser gerados em outro útero, e aí a paciente vai constituir prole, beleza? Acho que era isso a história dela, acho que era isso para falar sobre útero de substituição. Eu queria pedir um favor para vocês, então, para se vocês se inscreverem aqui no canal, ativar as notificações e mandar esse vídeo para todo mundo que vocês acham que pode se beneficiar de alguma dessas informações que a gente posta aqui no canal. Eu acho que a gente está recebendo várias pacientes que assistiram os vídeos e dizendo que está ajudando bastante, inclusive com algumas coisas que a gente tem estudado e postado aqui no canal. Então, vejo vocês aqui no próximo vídeo. Hands are really getting swollen, so I did take a pregnancy test to rule it out. Thank God. And luckily, I am not pregnant, but someone on our film crew is.